mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar na liturgia da solenidade da Ascensão do Senhor, que vai ser celebrada agora, dia 1º de junho de 2025. E olha que interessante, hoje também é dia de São Justino, um filósofo que, abraçou a fé, né? E ele disse algo tipo, um homem de bem não abandona a fé. Será que já é uma dica sobre perseverança? Talvez. Para nossa conversa, a gente tem aqui as leituras do dia, Atos dos Apóstolos, Salmo 46, Efésios e o Evangelho de Lucas. E um material de apoio para ajudar a conectar as ideias. Exato. E o nosso objetivo aqui, eu acho, é tentar entender o que significa mesmo essa ascensão de Jesus. Não como um fim, sabe? Mas, na verdade, como um novo começo para quem crê. Tem tudo a ver com a promessa do Espírito Santo e, claro, com a missão da igreja. Pensa assim, como se fosse um mestre que parte, mas garante que vai chegar um assistente, o Espírito Santo, para guiar todo mundo. A partir da física dele, abre espaço para um outro tipo de presença, né? E para nossa tarefa no mundo. Nossa, faz todo sentido essa imagem do assistente. Bom, vamos começar então com a primeira leitura, Atos 1, versículos 1 a 11. O Lucas conta que Jesus, depois de ressuscitar, ficou ainda 40 dias com os apóstolos, falando do reino de Deus, dando instruções, e aí ele pede para eles não saírem de Jerusalém para esperarem a promessa do Pai, que é o batismo no Espírito Santo. Mas os apóstolos ainda estão naquela, né? Perguntam, Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Mas Jesus, assim, ele muda o foco. Pois é. Ele diz que não é da conta deles saber tempos e datas, mas que eles vão receber força, a força do Espírito Santo, para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uau! E logo depois disso ele é elevado, some numa nuvem e aparecem 2 homens de branco que falam, porque vocês ficam aí olhando para o céu. Esse Jesus vai voltar do mesmo jeito que vocês o viram subir. Esse momento é chave. A ascensão marca o fim da presença visível de Jesus, como eles conheciam, né? Mas atenção, não é o fim da presença dele, de jeito nenhum. É o início do tempo da igreja. O catecismo até reforça isso, que não foi só um símbolo. Foi a entrada real, física mesmo, de Jesus na glória do Pai, corpo e alma. E ele meio que abre esse caminho para nós e promete voltar. Mas o ponto central ali é a promessa do Espírito Santo. Ele não deixa ninguém órfão, né? Ele manda o poder, a força para essa missão gigantesca. E essa missão já começa com uma vibe de vitória, né? O Salmo responsorial, o 46, é pura festa. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. É tipo o céu e a terra comemorando que Jesus venceu a morte, venceu o pecado e agora ele é rei. Uma alegria contagiante. Totalmente. E essa realeza universal cósmica fica ainda mais clara na segunda leitura, que é da carta aos Efésios, capítulo 1. Paulo faz uma oração, assim, muito forte. Ele pede a Deus que nos dê sabedoria para a gente entender a esperança que a gente recebeu, sabe? E a grandeza do poder de Deus. Esse poder imenso se manifestou em Cristo quando Deus o ressuscitou e o fez sentar à sua direita nos céus. Essa expressão, à direita do Pai, significa o quê? Significa autoridade máxima, poder sobre tudo e todos. Entendi. Tipo, o lugar de honra e poder. Exatamente. E o mais incrível para nós é que ele é a cabeça da igreja, e a igreja somos nós, o corpo dele. O catecismo fala disso, que por sermos parte desse corpo, a gente já participa de alguma forma dessa glória, dessa autoridade dele. Nossa! E o Evangelho de Lucas, o capítulo 24, parece que amarra tudo isso de um jeito bem pessoal, né? Jesus aparece de novo para os discípulos e a primeira coisa que ele faz é abrir a inteligência deles para as Escrituras, para eles entenderem como tudo aquilo, o sofrimento, a morte e a ressurreição, já estava previsto. Pois é, conecta tudo. E aí vem a ordem, bem direta, pregar em nome dele a conversão, o perdão dos pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. E ele fala de novo, vós sereis testemunhas disso. E mais uma vez a promessa, fiquem na cidade até serem revestidos da força do alto. Aí ele os abençoa e se afasta, vai para o céu. E a reação deles? Incrível, não é tristeza, não é choro,
É grande alegria. Eles voltam para Jerusalém e ficam no templo, louvando a Deus. Isso é muito forte. Percebe o fio condutor? Fica claro, né? A ascensão não é um tchau, até logo triste. É um vão, um envio cheio de entusiasmo. Acaba a missão visível de Jesus aqui, mas começa a nossa missão, a da igreja. E a gente só consegue fazer isso por causa dessa força do alto, o Espírito Santo prometido. Toda a missão da igreja nasce daí, desse mandato. Ou seja, a mensagem principal é que a ascensão inaugura um jeito novo de Cristo estar presente. Ele não está mais limitado a um lugar físico, sabe? Agora ele está presente em todo lugar, o tempo todo, através do Espírito Santo. E de um jeito especial, na Eucaristia, na palavra, na comunidade reunida. Ele sobe para, olha que paradoxo, ficar ainda mais perto, agindo em nós e por meio de nós. Então, resumindo bem a ideia, a ascensão não é para a gente ficar parado olhando para o céu, de jeito nenhum. É o sinal verde para a missão. E com a garantia do combustível divino, né? O Espírito Santo. A gente é chamado a levar para o mundo essa esperança, essa alegria que os discípulos sentiram. Exatamente. E isso, bom. Talvez nos deixe com uma pergunta para pensar, né? Uma provocação. Se a ascensão lança a missão da igreja não só dentro da igreja, do templo, mas até os confins da terra, como é que a gente vive isso na prática? Como a gente pode ser essas testemunhas nas nossas realidades concretas? No trabalho, nos estudos, na família, nas redes sociais, até na nossa participação na sociedade. Como levar essa mensagem de esperança, de perdão, que vem da ascensão, para esses confins da terra do nosso dia a dia? Fica aí para a gente refletir.